Olá, seja bem-vinda ao nosso canal Dais Crochê JP. Se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nada. Vamos fazer o top mar? Bora! Um fio de algodão, tá bom? Eu vou utilizar o fio Charme na cor 7504, ok? Para ele eu vou usar a agulha de 2,20 milímetros, ok? Eu quero que o meu ponto fique bem fechadinho. Se você tiver um ponto mais apertado, extremamente apertado, eu aconselho que você use a agulha de 2,5 a 3, tá bom? Para arremates, eu vou utilizar uma agulha de crochê mais fina. Vamos utilizar tesoura. Pode ser a tesoura, eu uso mais para fazer o cortes do bojo, tá? Falar nele, vamos usar um par de bojo. A gente vai utilizar também a agulha de costura da cor do seu forro e que se aproxime mais ao fio que você tem. A gente vai utilizar também cola, tá? Essa daqui é cola de silicone. A gente vai usar marcadores, que facilita muito a nossa vida, e resolve. E vamos utilizar alfinetes, vamos utilizar pingentes com o tema do mar, né? Ó, todos eles. Vamos utilizar pérolas. Eu vou deixar depois a quantidade exata de cada pingente que eu utilizei, mas é livre a quantidade. Você pode usar mais, você pode usar menos, aí vai da sua imaginação, certo? Vamos utilizar também agulhas de tapeceiro e agulhas de costura. Pega uma agulha fininha que você tem aí de costura pra gente fazer para pregar o forro, e uma agulha mais menorzinha, uma agulha tapeceiro, pra gente poder fazer os arremates com o fio do crochê, ok? Vamos começar pela parte do bojo, certo? A gente vai pegar o nosso fio e a agulha. A gente vai começar com correntinhas. A correntinhas é feita da seguinte forma: você pega a agulha, passa, ó, pega o fio assim, tá vendo? Passa entre a agulha e o fio, faz uma rotação da agulha, segura com o dedo e puxa entre o meio da laçada que você fez, ó. Tá vendo? Aqui já conta como a primeira correntinha, ok? Na próxima, se você tiver dúvida, veja novamente o vídeo, tá? Pode desacelerar para você conseguir pegar todos os detalhes. E agora a gente vai continuar fazendo as nossas correntinhas. Pega o fio que vem do novelo, passa a agulha por baixo e puxa. Mais uma vez, o fio que vem do novelo, passa a agulha e puxa. Pronto. Essa é a correntinha. A gente vai seguir até formar o tamanho. No meu caso, o tamanho vai ser o tamanho P, tá? O P, a correntinha tem que estar com 6,5 centímetros, tá bom? Então, você vai fazendo de acordo com o seu tamanho, ok? Eu vou fazendo aqui, continuo fazendo, até chegar o meu tamanho, que é 6,5, e já volto. Ó, o que a gente vai fazer? A gente vem agora, pula um, tá? A gente vai pular esse e vai vir para o segundo. A gente vai fazer o ponto baixo. Pega o fio que vem do novelo, levanta ele, tá vendo?
Aí agora eu venho, dou uma laçada na agulha e fecho, ok? Aí agora a gente vai fazer o ponto estruturado. Aí eu pego aqui no corpinho do... Deixa eu aproximar. No corpinho do meu ponto baixo. E dou uma laçada. É como se fosse ponto baixo sobre ponto baixo. Ele dá uma certa estrutura nas laterais do... nas laterais não, na parte de baixo do bojo. No decorrer das aulas vocês vão conseguir entender essa parte, tá bom? Aí agora a gente vai fazer o quê? Pontos altos. O ponto alto, ele vem, dá uma laçada. Tá vendo que aqui eu já trabalhei aqui? Eu vou vir pro próximo. Ó. Passo a minha agulha, puxo o fio, levanta um pouquinho, tá bom? Fecho a metade do ponto alto, ó. E pego uma laçada e já fecho a cabecinha do ponto alto. Pronto, a gente já fez o primeiro ponto alto. Vamos pro próximo. Faz a laçada, pega apenas nessa elo da correntinha, tá bom? Ó. No elo da correntinha, levanta um pouquinho, fecho o corpo do ponto alto, seguro meu trabalho e dou uma laçada e fecho o ponto alto. Ó, vai ficar dessa forma, gente. Não se preocupe aqui, tá bom? Porque isso daqui depois, quando for fazer a outra carreira, aí vocês vão ver como vai ficar. Ó, é isso aqui. Eu vou fazer até chegar aqui, pra gente ver como é que vai ficar, tá bom? Ó, fiz até a penúltima, pra mostrar como é que vai ficar a última, tá vendo, ó? Deixa eu pegar aqui. Ó, o que a gente vai fazer? A gente pega na alcinha. Essa última é mais complicadinha, mas não se preocupe que vai dar certo. Pega na laçadinha de cima, puxa com calma, tá bom? Levanta, aí fecha a metade do ponto e fecha ela por completo, ok? Esse já é o primeiro. A gente vai trabalhar nesse cantinho aqui. Ó, vamos fazer o outro ponto alto no mesmo cantinho. Ó, fechou. E fecha o ponto alto, tá bom? Agora a gente vai fazer duas correntinhas. Uma, duas. Olha, presta atenção que o fio da correntinha, ele já tá meio que virando, ó. Pra gente já fazer o arremate. Nesse mesmo ponto que a gente tava trabalhando, a gente vai fazer mais dois pontos altos. Tá, uma. Fechamos o nosso ponto alto. Vamos fazer mais um? Ó, levantou para dar altura. Fecho a metade do corpo e fecho por inteiro. Então, gente, é esse o ponto, tá? Ó. Esse é o ponto que a gente... Esse daqui já é a parte da curva do bojo. Deixa eu aproximar. Olha. O que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar com... tá vendo que isso aqui é a quina, tá bom? Aí a gente vai trabalhar da mesma forma que a gente fez essa carreirinha, a gente vai fazer ela aqui, ó, na parte de cima, tá bom? É que eu vou fazer, ó. Já seguro o meu fio pra fazer logo o acabamento. Aí a gente vem,
dar a primeira laçada. A gente vai trabalhar aqui, ó, que é o nosso primeiro ponto alto da reta. Ó, primeiro ponto alto da reta. A gente vai passar no meio. Passou pelo meio, pega o fio que vem do novelo e sobe, tá vendo? Para dar altura para os próximos pontos altos. Ó, ele fica assim mesmo, tá? Não tá errado. São 2 para cá e 2 para lá. Ó, vamos fazer novamente. No meio da corrente, ó, presta atenção nessa aqui, tá? Porque você tem que fazer no meio e não nessa corrente que tá aqui nesse elo que tá aqui por dentro. Você tem que fazer aqui. Ó, deixa eu aproximar. Ó, é onde tá saindo o seu ponto alto da outra carreira, ó. Pegou, passou. Você agora vai pegar o fio que vem do novelo. Opa, ele não veio todo. Volta, passa, levantou um pouquinho para dar altura, fecha o corpo e a cabeça agora. Ó, a gente vai fazer isso por toda a volta. Pronto, voltamos. Ó, fiz a carreirinha. Gente, não se preocupa, tá? Que ele vai ficar assim mesmo, ó. Não se preocupe, tá bom? É assim mesmo. Ó, eu venho aqui. Esse daqui é o meu primeiro ponto da carreira. Lembra que eu fiz ponto baixo sobre ponto baixo? Então, aonde ele começa é aqui, ó, nesse espaçozinho, tá vendo? Aí eu vou fazer o meu último ponto alto nele. Ó. Pronto. Ó, tá vendo como é que ele fica? O acabamento. Aí agora a gente vai fazer a outra carreira, tá bom? Vamos virar o trabalho dessa forma. Olha como ficou o acabamento. Ó. Acabamento é muito importante, gente. Ó, acabamento feito. Tá vendo? Não vou precisar fazer nada aqui mais. Aí agora a gente vai subir. Lembra como é que a gente subiu aqui? O que eu fiz? Ponto baixo sobre ponto baixo, lembra? Então a gente já começa nesse daqui, ó, onde a gente tá saindo. Então a gente vem, pega a primeira laçada, sobe, fecha. Pega a laçada aqui, ó, no corpo do ponto baixo, levanta e faz o fechamento, ok? Isso vai dar uma estrutura, vai dar uma estética mais bonita pro seu trabalho. A gente vai seguir carreirinhas de ponto alto até chegar no último aqui, ó, que é o dos aumentos, tá bom? A gente já volta, mas antes vamos fazer um pouco, ó, porque aqui é novo, né, pra gente. A gente precisa fazer nesses espaços, ó, deixa eu pegar aqui, nesses espaçozinhos aqui, ó, a gente vai fazer os pontos altos nesses espaços, ok? Pra gente continuar fazendo o nosso top. Então, gente, dá uma arrumadinha no seu trabalho. Prontinho, cheguei, tá vendo? Agora, como é que a gente vai trabalhar os aumentos? Os aumentos vai ser trabalhado dentro das correntinhas. Lembra que a gente fez umas correntinhas? A gente vai trabalhar aqui dentro. Então, eu vou fazer a gente vai fazer um aumento, tá? Ó, aumento, que são 2 pontos altos aqui dentro. Aí eu venho e faço 2 correntes
no mesmo espaço eu coloco mais outro aumento, que vai ser 1, 2. Vou botar aqui 2, tá vendo? Aí agora a gente já vai voltar a fazer as mesmas carreiras. Ó, a gente já começa nesse ponto aqui. Então, vamos lá. Ó, o primeiro. O segundo. Terceiro. E você vai fazer por toda a volta. Terminei aqui. Aí a gente vai fazer o último ponto, ó. O último ponto, ó, como é que ele tá? Ele termina aqui, tá vendo? Esse é o último ponto que a gente vai fazer. A gente entrelaça no fio que vem do novelo. Olha, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar... Eu preciso pegar esses 2 elos aqui, ó. Tá vendo? Esse elo daqui e esse. Então, vamos colocar o fio, passo a agulha no fio e a gente vai pegar aqui, ó. Pegou o primeiro, deixa eu mostrar assim. Pegou o primeiro, tá vendo? E precisa pegar o segundo, ó. Peguei os 2, puxo devagar, tá? Pra não repuxar. Levanto um pouquinho para dar a altura do meu ponto alto. Fecho o ponto alto. E agora eu vou fechar a cabeça do ponto alto. Olha, gente. Olha como fica o alinhamento da peça. Tá vendo? Ó. E agora a gente vai fazer o seguinte. Virou assim. Aí agora a gente vira o trabalho, tá? Vai fazer a mesma coisa. Nesse ponto onde tô saindo, pego o fio, levanto um pouquinho e faço o meu primeiro ponto baixo. No corpinho do ponto baixo, tá? Venho e faço outro ponto baixo. Pronto, gente. É assim. Aí agora eu vou fazer a mesma coisa. Em cada ponto de base eu faço um ponto alto. Cada ponto de base eu faço um ponto alto. Dessa forma. Até chegar os aumentos. Sempre aqui a gente vai botar 2 aumentos, que são 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Ó, voltei para mostrar como é que fica o aumento. Ó, um aumento, que são 2 pontos altos, aí 2 correntinhas e outro aumento com 2 pontos altos. Aí eu sigo esse daqui na mesma forma aqui, ok? Pronto, voltamos. Esse foi o tamanho que ficou o meu, tá? Ó, lembrando que a gente tá fazendo sobre medida e não a quantidade de carreiras, ok? Então, vamos ver. Eu preciso 13 de largura por 14 de altura. Aí você faz as carreirinhas até chegar o tamanho que você precisa. Ó, deu quase 14, tá vendo? Mas não tem problema, dá 14. Tem que dar 13. Mas deu 14, não tem problema nenhum, tá bom? Agora o próximo tem que dar mesmo tamanho. Ó, tá vendo? 13,5. Só não pode repuxar ele agora. Aí a gente vai ver a altura que ele tá. Ó, ele fica com um bocadinho, tá vendo?
porque ele precisa acomodar a curvatura dos seios, tá vendo? Ele é assim mesmo. A gente tem 14,5, tá? Tá ótimo esse tamanho. Vamos fazer o seguinte, a gente vai cortar agora. Corta um fio mais ou menos para você esconder o fio. A gente vai terminar o acabamento aqui. E a gente vê, ó, tá vendo? Essa parte aqui é a parte da frente. Então a gente tem que esconder o fio por trás, né? Então ele tem que ficar aqui, ó. Então a gente vai passando, escondendo o fio, pode ser com a agulha do tapeceiro, pode ser com a própria agulha que você já esteja trabalhando. Aí a gente vai escondendo dessa forma. Essa aqui eu vou deixar porque depois, quando a gente for fazer o acabamento, eu já vou escondendo ela aqui, tá bom? Então vamos lá, faça novamente outro desse, porque são 2. E depois a gente volta já com o acabamento, ok? Antes de a gente fazer o próximo bojo, o que a gente precisa fazer? A gente precisa já colocar as pérolas no fio, porque a gente vai fazer o crochê junto com o bordado. Eu vou escolher a pérola de número 8 e a de número 5, tá? A de 505, ó, que ela é bem pequenininha. Essa aqui já é um pouco maior. Aí eu vou mesclar essas duas e vai ter mais outras, vai ter outros pingentes com temas de fundo do mar, tá bom? Aí, então eu peguei aqui uma agulha de costura mais grossa, tá bom? Que ela passe nas pérolas. A gente vai colocar o fio que vem do novelo aqui, ó. O fio que vem do novelo, e a gente vai pegar a maiorzinha, que é a de número 8, e a de número 5. Ó, número 8 e número 5. Número 8. E a gente vai distribuindo dessa forma no fio. E a gente deixa assim. Ó, fica parecendo um colar, tá vendo? Ó, já fiz o primeiro bojo, certo? Já coloquei as pérolas no fio e já dei um distanciamento para poder fazer o crochê, o outro bojo. E eu já iniciei o segundo bojo, ok? Ó. Aí você faz a mesma quantidade de pontos que fez aqui e a mesma tensão de pontos para ficar do mesmo tamanho. A gente vai fazer da mesma forma. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer carreirinhas de ponto baixo até chegar aqui no começo, ó. Nesse meio aqui, desculpa, no meio, tá vendo? Quando chegar aqui no meio, aí eu vou mostrar como é que faz a continuidade. O que a gente faz, ó? Terminou a carreirinha, tá vendo que as pérolas estão no fio? Aí, ó, terminou a carreirinha de pontos altos. O que a gente vai fazer? A gente vai virar o nosso trabalho. Ó, virou o trabalho. Faz uma correntinha. Deixa eu aproximar. E aqui, ó, no primeiro ponto, a gente vai fazer um ponto baixo. Tá vendo? Novamente, um ponto baixo. Deixa eu aproximar mais. Pronto. Um ponto baixo. Ponto baixo passa a agulha, pega o fio que vem do novelo, levanta um pouquinho
pouquinho e passa o fio que vem do novelo. Fechou. Novamente, a gente vai fazer isso até chegar lá no meio, no topo do bojo, tá? Pronto, chegamos aonde queríamos. Ó, fiz o acabamento. Aí agora eu venho aqui no canto do trabalho. Aí eu faço um ponto baixo, certo? E a partir daqui, a gente vai fazer 260 correntinhas, ok? Ó, a gente vai fazer uma, duas, ó. Pegou o fio, dá uma laçada na agulha e passa no elo. Dá uma laçada na agulha e passa no elo. Dá uma laçada na agulha e passa no elo. A gente vai fazer isso até chegar às 260 correntes, tá bom? Dica: quando eu cheguei eu fiz 100 correntinhas, tá? Ó, fiz 100. Aí eu vou usar um marcador para eu não ficar contando. Porque se acontecer alguma coisa imprevisto, aí a partir daqui eu fiz 100. Ó, aí eu marco e continuo fazendo minhas correntinhas. Ó, a gente vai trabalhar, tá vendo aqui, ó, a parte da frente da corrente, certo? E a gente vai trabalhar no elo que fica atrás da correntinha, que é esse daqui, ó. Ó, parte da frente e a parte das costas. A gente vai trabalhar aqui, tá? Aí eu pego o meu fio. Aí esse primeiro gominho a gente não faz, a gente pula ele. E a gente vai pro segundo. O segundo é esse daqui, ó. Vamos trabalhar nele. Levanta e fecha o ponto baixo. Olha, feito isso aqui, aí eu venho, tá vendo? Na parte de trás da alcinha, ó, a gente pega e faz o nosso ponto baixo. Aí a gente volta aqui também de novo. Vamos fazer novamente. Pega lá ali que vem do novelo, levanta um pouquinho e fecha o seu ponto baixo. Novamente, vamos sair, fecha seu ponto baixo. Ó, gente, como fica delicado, mas ao mesmo tempo ele não fica fino. A gente vai fazer até chegar aqui, ó, até chegar onde a gente iniciou o cordão. Chegamos à última correntinha, tá bom? A gente vai fazer aqui também, ó. Deixa eu focar. Ó, na alcinha de trás da correntinha. Aí a gente faz outro ponto baixo. Ó. Depois a gente vai fazer outro ponto baixo, mas aqui dentro. Ó, tá vendo? Aqui dentro do bojo. A gente fez aqui. Ó, como fica o acabamento. Tá vendo como fica bacana o acabamento? Aí agora a gente vai fazer pontos baixos até chegar aqui, ó. Agora a gente vai pregar o bojo no outro, tá? Vou fazer o último ponto baixo. E eu vou pegar aqui, ó. Ele tem que estar do mesmo lado, tá vendo? Avesso, ó, avesso com avesso. Você vem aqui e vê onde tá deixa eu colocar pra cá. Ó, é bom a gente sempre começar por entre o ponto aqui, ó. Vai ficar meio complicado porque aqui já é o último pontozinho. Então, você vai devagar e consegue passar o fio, tá? Ó.
você faz um ponto baixo, faz ele bem apertadinho, tá bom? Quando a gente virar assim, ó, o primeiro já tá feito, tá vendo? Da carreirinha. Aí eu venho, se você tiver com fio e quiser já esconder no fio aqui, já pode, tá? Ó, deixa eu botar o fio mais pra aqui, pra cima. O fio do arremate que eu quero dizer, tá? Do bojo. Que a gente terminou. Aí coloca aqui e vai fazendo ponto baixo. E você já vai escondendo esse ponto. Ó. Esse primeiro já tá feito. Eu venho aqui e faço o segundo. Ó. Fez. E já vá fazendo um arremate. Vai fazendo os pontos baixos. Leve o fio do arremate junto. Ó, gente. Só seguir. Ó, segura o fio. E vai fazendo até chegar na ponta aqui, ó, do bojo. Tá vendo? Quando chegar aqui eu mostro como é que fica. Que é da mesma forma que a gente fez aqui. Pronto, cheguei no último da carreira. Aqui dentro das correntinhas eu vou fazer um ponto baixo. E agora eu vou fazer 270 correntinhas. 270, tá? Você vai fazer até chegar ao tamanho da outra correntinha que a gente fez. Voltamos, eu já fiz as minhas 270 correntinhas desse lado, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui nesse outro lado. A gente vai trabalhar com pontos baixos. Vamos recapitular o que a gente já fez, né? Vamos voltar aqui. A gente já fez o bojo, fez a alça, a gente já pregou, fez o contorno daqui, já fez a outra alça. E agora a gente vai fazer o acabamento da lateral, igual foi feito aqui, ó. A gente vai fazer a mesma coisa. Voltamos, feito a lateral. Aqui, gente, a gente vai precisar deixar um espaçozinho para poder passar a alça, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai, ó, esse daqui é o último, esse é o penúltimo e esse é o antepenúltimo. A gente vai no terceiro, ó, daqui, voltando no terceiro, a gente para, faz 3 correntinhas e deixa esse espaçozinho aqui, tá? E vem pro próximo, porque a gente precisa desse espaço para poder passar a nossa alça. Do outro lado eu não deixei, mas quando vocês forem fazer, eu vou mostrar lá também. Aí o que eu faço? Aqui é a quina do bojo. Nesse mesmo ponto a gente vai fazer um aumento. A gente já fez um e vai fazer o próximo. Ó. Aí aqui, ó, no corpo dos pontos altos, a gente vai colocar dois pontos baixos. Aí na cabecinha a gente vai fazer um ponto baixo. Vamos fazer? Deixa eu arrumar aqui o fio. Ó, lembrando que essa daqui é a da quina. Ela precisa ter 2, tá? Pra fazer a quina bonita. Aí agora eu venho aqui no meio, ó. É importante você pegar nos fios, tá? Não envolver. Aí você vai fazer 1. E você vai fazer 2. Tá bom? É pra dar altura. Na cabecinha você faz um ponto baixo. Aí aqui, ao invés de envolver, a gente vai fazer na alcinha do ponto alto, ó. Aí você vai fazer 2 pontos baixos, beleza? Ó, aqui no próximo,
na cabecinha a gente faz um ponto baixo, entendeu? Isso por todo o trabalho. Ó, a gente vai passar por tudo aqui, até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu vou fazer isso daqui que eu fiz, ó. Só que lembrando, ele vai ficar um pouquinho mais alto, porque eu não fiz logo na cobertura, tá vendo? Ó, quando eu tava fazendo esse acabamento, aqui no começo aqui eu deveria ter feito isso, mas eu não fiz. Então, o que que eu vou fazer? Quando eu chegar aqui, aí eu vou fazer um detalhezinho da correntinha. É só pra facilitar, pra ficar bonito quando for passar o cordão, tá bom? E a gente vai continuando até chegar aqui. Quando chegar aqui, aí eu vou mostrar como é que faz aqui na emenda, porque aí vai facilitar e vai ficar o passo a passo bem bacana. Vou continuar aqui e a gente já volta. Ó, a gente chegou aqui na parte do meio. Deixa eu arrumar o fio. Ó, a gente fez certinho a quantidade. Aqui também. Aí aqui já é a parte que junta os dois bojos. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer envolvendo, tá? Como assim? Eu vou fazer o ponto baixo, pegando os dois lados. Ó. Pegou. Tá vendo, ó, que ele ficou envolvendo? Aí aqui no próximo, eu já faço o meu ponto baixo. Ó. Ó como fica bem arrumadinho. Bem certinho o nosso trabalho, ó. Aqui eu vou continuar fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui, tá bom? Ó, para cada ponto alto eu faço dois pontos baixos. Ó, bom sempre tá pegando na alcinha, você pega direitinho. É mais chatinho, mas fica muito bonito o acabamento. Ó, faz uma, duas, tá? Aí na cabecinha faz um ponto baixo. E no meio do corpo do ponto alto, a gente faz mais dois. E assim a gente vai seguindo até chegar lá no final, tá bom? Ó, na cabecinha, faz um. Ó, a gente vai fazer isso até chegar aqui, tá bom? Pronto, voltamos. Já fiz todo o contorno na parte de baixo. E agora a gente já tá no último. Lembra que a gente fez a correntinha, né, ó? Pra deixar espaço pra poder botar a alça. Porque lembra que a alça vai ser entrelaçado nas costas, então ele vai precisar passar por aqui também, ok? O que que a gente vai fazer? Você pode deixar do mesmo jeito que eu fiz lá. Começava com ponto baixo, aí fazia as 3 correntinhas, pulava um ponto de base e continuava. Mas eu acabei não fazendo aqui. Mas não tem problema nenhum, a gente dá um jeito. O que que a gente vai fazer? A gente fez no última carreirinha de pontos baixos, né? Fez o ponto baixo, certo? Agora, a gente vai pegar mais um ponto baixo, ok? E agora, a gente vai pegar, levanta como se fosse fazer um ponto alto. Aí a gente vem, ó, o primeiro ponto, o segundo e no terceiro. No terceiro a gente vem, passa aqui, levanta para fazer o ponto alto, dá uma laçada e fecha uma laçada. Isso daqui é como se fosse uma correntinha, ou como se fosse 3 correntinhas, é a mesma altura, ó. Deixa eu colocar assim na frente, ó. Tá vendo aqui que tem a correntinha? Aqui também vai ter a correntinha, ó. Vai ser a mesma coisa, ó. Aí a gente vai ter o espaço para colocar a alça.